14 horas, amém? E como eu disse antes, não é obrigatória a reunião de líderes, tá bom? Dessa vez, ela é aberta para quem quiser participar, e não vão ter mais aos princípios básicos agora. Amém? Vai ser basicamente um momento que a gente pode parar para poder treinar as pessoas que querem crescer em liderança, aprender mais sobre, amém? Amém. Amém. Então, vamos lá para a pregação. Muito obrigado, amor. Come on, bro. Então, bom dia, família. Bom dia. Buenos dias. Neva. Bom dia, família. Bom dia. Bem melhor. Isso não é bom dia, né? Bom dia. Amém. Então, hoje eu vou continuar a nossa série no livro de Josué, amém? A gente vai ler o capítulo 4 e capítulo 5 hoje juntos. E é incrível. Eu até mantive aqui as minhas anotações antigas. Porque eu começo a pregação falando bom dia, família. Faltam 2 semanas, basicamente, até chegarmos em Moçambique. Era assim que começava essa pregação. Então, é incrível, porque é muito legal poder ver, e os exemplos que eu estava dando na época. A gente pensa, nossa, imagina quando a gente chegar lá e evangelizar pessoas, elas serem batizadas, depois, como coisas que eram um sonho apenas. Era um sonho que talvez aconteça, que um dia vamos poder presenciar. E poder hoje ver cada um desses sonhos serem realizados. E claro, né? Eu lembro que quando a gente estava pregando isso, eu lembro que era muito bizarro para mim, porque eu estava com muitas inseguranças. Porque eu estava pensando, nossa, está chegando próximo. Como vai ser quando ele chegar lá? Será que ele vai conseguir ser bem sucedido para batizar pessoas? Será que as pessoas vão querer ouvir, vão querer realmente ouvir a verdade e querer aceitar, se tornarem discípulas? Será que eu vou saber o que pregar todo domingo? Será que eu vou ter criatividade suficiente para poder fazer novas pregações todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado, toda reunião de líderes, e discipular as pessoas, fazer todas? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu lembro de me sentir muito inseguro. E aí eu comecei a pensar que realmente, né, nesse estágio onde a gente está lendo Josué, talvez Josué também se sentia da mesma forma. Ele tinha toda a razão para fazer isso. Quer dizer, eles acabaram de atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Então eles tinham lá tudo novo. Não sabiam o que eles iam encontrar. Tinha uma dos espias que tinham acabado de ver os gigantes dentro da terra. E agora os espias voltam com um relatório, eles atravessam o mar. Enquanto isso, é onde a gente começa a ler aqui no capítulo 4, amém? Mas realmente, né? Uma das coisas que realmente me ajuda, a gente pode abrir lá em Josué, amém? Já para poupar um pouco de tempo. Mas uma das coisas que me ajudou bastante nesse período, até mesmo hoje, foi lembrar das coisas que Deus já fez. Nossa, lembrar que Deus tem feito na sua vida dia após dia. Não sei se vocês já fizeram isso, mas algo que eu sempre tenho que fazer, pelo menos uma vez por semana, é uma journal de gratidão. Que é basicamente geralmente a journal que a gente faz é para poder lidar com nossas emoções, coisas que aconteceram no nosso dia a dia, emoções negativas, e tudo mais, a gente poder lidar e poder alinhar o nosso coração com o coração de Deus, amém? Entretanto, a journal de gratidão é um pouco diferente. Uma journal você faz não tentando alinhar o nosso coração com o coração de Deus, mas se lembrar de qual é o coração de Deus. Poder escrever lá, e escrever cada uma das coisas incríveis que Deus já fez. E realmente olhar ela e ler ela, reler. Eu li novamente a journal que eu tinha feito há 2 anos e 2 semanas atrás. A journal de gratidão. Eu estava falando, Deus, obrigado pela Carol. Obrigado pela Terra. Obrigado pelo Musa, pela Samara e pela Bruna. Obrigado por cada uma das pessoas desse time missionário que vão fazer os sonhos na realidade. Obrigado, Senhor, discípulos que já estão lá, já conhecem a cidade para poder nos ajudar. Muitos outros times missionários não têm isso. Obrigado, Deus, também, porque o Senhor nos deu pessoas de várias nações diferentes. Deu Musa da África do Sul, deu moçambicanos, deu brasileiros, já deu uma igreja internacional. Desde o começo. Então, muito obrigado, Deus, porque o Senhor já começou muito bem nesse missionário, já é um sucesso. E eu lembro de poder ler a journal e ficar tipo, uau, era isso que eu tinha para agradecer a Deus. E agora não é diferente, né? Agora, quando eu faço uma journal de gratidão, eu não preciso agradecer apenas pelos 6 pessoas de missionários. Eu li também depois a journal de gratidão, logo depois do nosso culto inaugural. E agradecer a Deus, Deus, obrigado pelo culto inaugural. Que com 8 discípulos nós tivemos mais 140 pessoas no culto. Obrigado também pelo nosso primeiro batismo, que ainda está fiel.
Olá, Vitor. Obrigado, Deus, porque você trouxe pessoas que a gente nunca imaginou que ia ter. Obrigado pelo seu reino. Além de poder ver também a minha journal da semana passada de gratidão. Agradecendo a Deus, porque Deus já nos deu vitória. Deus, muito obrigado. Você manteve a gente aqui durante 2 anos fiéis. Obrigado porque a igreja cresceu e não retrocedeu. Obrigado que continua a crescer na igreja. E eu já estava agradecendo a Deus pelo batismo do Fernando. Foi Deus, obrigado que o Fernando vai se tornar nosso irmão em Cristo. E é incrível poder ver, porque realmente olhar para as vitórias do passado nos dá fé para enfrentar as batalhas do presente. Amém? E realmente, o título da pregação de hoje é A Luta Continua. Agora, por que essa frase é importante? Essa frase é importante ainda mais para nós que estamos aqui em Moçambique, na verdade. Não apenas para ajudar a gente a entender que temos um caminho longo pela frente ainda, depois de 2 anos, mas essa é uma das frases mais famosas de Eduardo Mondlane, que foi o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique. Ele falava que a luta continua, mesmo depois de ter conseguido a vitória, ele falava, a luta continua. Por quê? Porque é verdade, até hoje nós estamos lutando pelos direitos de Moçambique, do cidadão moçambicano. Até agora há pouco não estava tendo as greves, né, com o Venâncio, com a Filelimo, todos esses problemas. Então a luta continua, eu não estava errado. Vamos falar até que foi uma profecia. A luta realmente continua. E ela vai continuar até o último dia da nossa vida. Né? Mas como discípulos, aqui também em Josué capítulo 4, há mais de 2000 anos atrás, uma coisa que eu acredito que era verdade, é que Josué, apesar de ter atravessado o Rio Jordão, uma verdade é que a luta ainda continuava. Vamos ler aqui no capítulo 4. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 7. Amém? Versículo 4 ao 7 diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passe diante da arca do Senhor, do seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra no ombro, conforme o número das tribos israelitas. Elas servirão de um sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. A luta realmente continua. Mas você só vai continuar na luta se você se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Eu acredito que a única forma de você continuar lutando na sua caminhada com Deus é se você não esquecer o que Deus já te deu de vitória. Sabe, é muito fácil, tem aquela amnésia espiritual de esquecermos o que Deus já fez de bom na nossa vida. Mas por alguma razão é muito fácil lembrar o que Ele não fez. Não é verdade? Deus ainda não solucionou. Agora a Nara entrou hoje na reunião lá no pre-service. O Zé falou: e a CEO? Foi o Vitor. Então, mas olha isso, a gente pode lembrar muito bem das coisas que Deus ainda não deu, das orações que não foram atendidas ainda, das coisas que ainda não estão da maneira que a gente quer. Mas olha o que Deus já fez. Se você fosse colocar uma lista lado a lado do que você quer e do que Ele já te deu na sua vida, qual seria a maior? Sabe, sendo bem sincero, quando eles atravessam o Jordão, a ordem que Deus está fazendo, aqui dando para eles continuarem lutando, a primeira ordem não é pega essa espada, não é afia ela, não é pega essas lanças, não é peguem seus arcos, mas lembre-se do que eu fiz. É como se ele estivesse pedindo realmente, faça uma jornada, para que você possa voltar e lembrar do que eu já fiz no meio de vocês. Eu tenho fé que se Jesus voltasse hoje, Ele já me deu histórias de conquista e vitória suficiente para contar no céu. Podemos falar de como foi difícil conseguir nosso primeiro visto para entrar aqui em Moçambique. A dificuldade para poder embalar aquele meu computador gigantesco. Podemos falar de como tivemos que ficar numa casa que não tinha água encanada durante todo o final do mês. Que as irmãs viviam numa casa onde no último dia a mulher colocou as roupas delas num saco de lixo e deu do lado de fora. Ou sobre como nossa culto inaugural, que foi um sucesso com 140 pessoas. Entre tantas outras coisas que Deus já deu, vitória.
Mas acredito que isso só vai ser possível de acontecer se nós realmente nos lembrarmos diariamente. Amém. Quem se lembra dos gigantes que a gente já derrubou? Qualquer gigante que aparecer, vai ser só mais um gigante. Agora olha isso, Deus usou uma ordem para o povo ir até o Jordão, pegar essas 12 pedras, representariam literalmente o que Deus fez para ele no Rio Jordão. Agora a gente tem uma ideia do tamanho das pedras, porque falam que eles, cada um das líderes da tribo, foram lá, pegaram e colocaram em cima do ombro deles. Então, com certeza, não é uma pedra desse tamanho, né? Porque quem ia colocar uma pedra desse tamanho no ombro dele, né? Não faz sentido. Então era provavelmente algo desse tamanho assim, né? Mas ele colocava no ombro dele. Então foi alguma coisa pesada, né, para eles terem carregado dessa forma. E aí eles levaram até lá. Né? E é incrível, agora você tem que se lembrar dos milagres que fez na sua vida, mas tem noção de que hoje mesmo, quando eles foram lá pegar, colocaram, né, e poderam falar, e aí falam, isso vai ser um sinal para quando seus filhos vierem perguntar para vocês, vocês vão poder falar para eles, foi isso que Deus fez na nossa vida. E é incrível, porque a nossa pedra hoje são cada um de nós. Né? O Vitor pode hoje olhar para o Fernando e falar, olha, na minha época. Na minha época era eu, Múcia, Samara, Bruna, Carol e Yuri e Tânia. Uma sala de estar. E era isso. Esse era o reino de Deus. Acabou. Todas as canções eram só Yuri. Não tinha mais nada. A Santa Ceia, contribuição. Não tinha nem close, era todo mundo as mesmas pessoas. Só um taçonado. De novo. Não tinha muita opção de escolha. Vai poder lembrar que realmente disso foi para isso. Poder lembrar daqui anos também. Imagina, não apenas falar, nossa, de 6 pessoas a gente foi para 20, mas de 6 pessoas a gente foi para 200, 300, 400, imagina isso. Mas isso vão ser as pedras que vão falar. Vão poder olhar e falar, nossa, quantos anos você tem? Tenho 7 anos, como que era no começo? No começo de tudo. Quando não tinha nada ainda. Não tinha instrumento na igreja. Caraca, que loucura! Eu fui batizado de uma banda completa! O quê? Nossa, então quer dizer que o Yuri cantava canções ainda? Nossa! O joelho dele ainda permitia ele pé o culto inteiro! Nossa, o Zé não tinha cabelo branco. Mas cada um de nós vamos ser essas pedras de memória para as pessoas que estão por vir. Para poder mostrar para elas o que Deus já fez. Agora fica imaginando se eu sou uma pedra de memória. Quando alguém olha para mim, o que ela consegue se lembrar? Se ela olha para mim, eu estou lá com a cara fechada, triste, arrastando, só reclamando. Que tipo de memória eu estou levando para essa pessoa? Ruim. Exato. Eu acredito que nós, como as pedras de memória, realmente para as pessoas hoje que eles estão por vir, temos muito o que falar. Sim. Mas o que você realmente lembra? Agora, realmente, imagine isso. Esse povo que atravessou o Rio Jordão foi o povo que nasceu no deserto. Né? Eles não viram o mar vermelho se abrir. Eles ouviram histórias sobre isso. Ouviram histórias sobre como Moisés, com seu cajado, colocou o cajado dentro do mar e o mar vermelho abriu e o povo passou. Era essa a história, imagina isso. As crianças sentaram no pé, os pés dos líderes daquela época, e falando sobre tudo que Deus havia feito. Falei, não, porque na nossa época Deus tinha feito isso. Eles só apenas tinham ouvido falar sobre o que Deus tinha feito. Esse era o povo agora, claro, no meio do deserto, agora eles teve a oportunidade de ver o mesmo milagre que Deus tinha feito através de Moisés no Mar Vermelho. Mas tem uma grande diferença, que Moisés, quando ele abre o Mar Vermelho, ele abre com o cajado. O povo inteiro está olhando para Moisés com o cajado abriu o Mar Vermelho, né? Isso é incrível. Quer dizer, é um mar, está sendo aberto no meio. O povo está passando, eles passam, vai passar o Egito e vai lá, derruba o exército, incrível. Mas dessa vez, quando eles estão vendo esse mesmo milagre, não é um cajado. Eles não estão vendo um líder religioso ali na frente. Eles não estão vendo lá mais o Moisés deles. Eles veem o quê? A Arca da Aliança. O que eles veem é que Deus está fazendo esse milagre. Amém. Não tem mais um homem. Não tem mais uma pessoa para poder dar o crédito para ela. Mas aí eles falam que a Arca da Aliança foi capaz de fazer. Que a presença de Deus abriu o rio Jordão na nossa frente. E eu acho que isso é incrível, porque era basicamente Deus mostrando a diferença entre o povo que saiu do Egito para o povo que nasceu no deserto.
O povo que saiu do Egito, infelizmente, era um povo que estava muito machucado. Na realidade, você vê a história do povo que saiu do Egito no deserto, é um povo que não tem mais nem esperança de algo melhor. Eles ouviram as promessas sobre a terra prometida, que foi prometido lá para Abraão no começo. Sobre a terra que emana leite e mel. Agora, escravos no Egito. Essa esperança já não estava mais dentro deles. E o povo no deserto, eles nasceram lá, mas eles nasceram agora um povo livre. Falando que não, a gente viu milagres acontecendo. A gente está vendo comida cair do céu, água sair da pedra. Esse era o povo que estava no deserto. Tudo que eles conseguiam ver eram os milagres feitos por Deus. Era isso que eles presenciaram. Era isso que estava no coração, na mente e na memória deles constantemente. Eles não lembravam do Egito. Mas infelizmente, ainda assim, não era um povo que estava totalmente alinhado com a vontade de Deus. Eles realmente viam a arca, pela graça de Deus, como feitor desse milagre. E que realmente fez o milagre deles, não era um homem, não foi um líder, não era ele político, religioso, mas foi Deus. Agora imagina o êxtase do povo de Deus, amém? Todos eles maravilhados com o milagre que tinha acontecido, eles finalmente iam chegar na terra prometida, depois de 40 anos andando no meio do deserto. E aí Deus fala para Josué, para falar com o líder de cada tribo, pegar uma pedra no fundo do rio, do Jordão. Realmente esse era um momento incrível, que Deus queria, que eles nunca esquecessem. Mas tem um detalhe muito interessante aqui, né? Deus pede para eles pegarem quantas pedras do fundo do rio Jordão? 12 pedras, né? Agora, o que essas 12 pedras iriam representar? Cada tribo. Cada tribo de Israel. Amém? Agora, eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? Por que cada tribo? Por que quando eu entrar no acampamento, pudesse lembrar, mas por que não só uma grande pedra? Né? Por que não trouxe uma pedra bem grande no fundo, pegava, sei lá, uns 7 caras bem grandão também, pegava uma pedra grande lá no fundo, certeza que ia ter alguma, colocava no meio, todo mundo ia ver ela também. Mas eu acredito que ele pegou 12 pedras para poder lembrar como cada um deles realmente era especial para Deus. Como se Deus não tivesse um filho favorito. Onde Deus operou um milagre igualmente para cada um deles. Onde a terra prometida era uma promessa para o povo de Deus. Da mesma forma para a gente também, a promessa que Deus tem para a gente da terra prometida não é apenas para um grupo seleto de pessoas. A promessa da igreja crescer não é uma promessa para os irmãos da igreja da África de fala francesa, com 1000 discípulos lá dentro. Não é uma promessa para as igrejas como de Chicago, com 600 discípulos. Mas é uma promessa para cada um de nós, para cada uma das igrejas que estão crescendo no nosso movimento. E aí eu acredito que Deus escolhe essas pedras para realmente mostrar para eles que era realmente todo mundo igual. Mas também tem algo parecido no livro de Êxodo, amém? Capítulo 28. Então, esse detalhe que a gente vê lá em Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28, versículo 29, a gente não vai lá, mas pode anotar. Fala sobre a vestimenta dos sacerdotes, amém? E aí fala lá sobre como tinha um sino, uma romã, ao redor da barra, né, da sainha dele, que eles usavam. E aquilo ali era porque quando ele entrava no centro dos santos, ele entrava e ficava andando ao redor da arca e orando e intercedendo pelo povo de Deus. E quando ele andava, o sino e a romã fazia esse som, esse barulho, para que todos soubessem que o sacerdote está orando pelo povo de Deus e ele ainda está vivo. Que se ele entrasse lá enquanto ele ainda não fosse santo, o que aconteceria? Ele morreria na mesma hora. Então aquilo era para mostrar se ele ainda está vivo ou não. Então imagina o sacerdote vestindo a vestimenta e pensando, será que eu confessei todos os meus pecados? Será que eu realmente estou bem com Deus? Eu tive com Deus foi bem? Será que tem alguma coisa? E ele lá andando. E eu vi o barulho, cada vez que ele anda, eu fico e lá. Aí imagina o pessoal lá de fora. Imagina ele parar só para mostrar, o pessoal morreu. Foi assim. Quando eles olhavam para ele, ok, está vivo ainda. Mas além disso, fala de um grande detalhe, né, que eles tinham também. Fala que no peitoral do sacerdote, ele tinha uma parte onde teria 12 joias diferentes, 12 pedras preciosas diferentes. E cada uma delas representaria não apenas as tribos de Israel, mas cada um dos filhos de Israel que eram lá realmente que originavam as tribos, amém? E aí cada uma delas representaria realmente isso. E elas ficariam onde está o coração do sacerdote. Isso é incrível, porque é basicamente simbolizando realmente para eles o quão importante era cada uma das tribos de Israel para Deus.
Ficava ali no coração onde realmente tinha cada desejo, intenção, era lá que Deus estava, o amor de Deus. Então quando Deus pede, né, para poder tirar essas pedras, essas 12 pedras, é muito mais profundo para eles. Não é apenas mais 12 pedrinhas, mas eles poderiam lembrar realmente de o que Deus tinha pedido para eles fazerem. Era como se fosse realmente um símbolo do amor de Deus. É interessante que em Cânticos dos Cânticos, mais tarde, quando a gente vê no capítulo 8, fala sobre uma mulher declarando seu amor para o seu noivo, e ela fala como as 12 pedras no peito do sacerdote. Assim eu quero ser importante para você. Eu quero que você me ame dessa mesma forma. E eu fico imaginando, aquelas 12 pedras realmente era para lembrar o povo de Deus, mas era como se fosse uma declaração de amor que Deus fez para o povo dele. Esse ano a gente está no ano do amor, né? Do amor em ação. Eu não consigo pensar numa maior declaração de amor do que essa que Deus fez para o povo. Onde Ele colocou cada uma dessas pedras preciosas, mostrando que cada uma das tribos era realmente alguém muito precioso para eles. Agora, claro, nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos essas pedras preciosas, dessa forma que Deus nos vê. E realmente, eu quero acreditar que hoje também eu preciso ter as minhas 12 pedras. Que vão me lembrar também, claro, do que Deus já fez, mas me lembrar do amor que Deus tem para mim também. As 12 pedras eram um lembrete para mim e para você, mas também uma declaração de amor de Deus para mim e para você. Deus vê cada um de nós de forma especial. Mas claro, aqui a gente acabou de ver uma batalha espiritual onde Deus lutou ela, né? Eles vão lá com a arca, passam no Jordão. Mas essa não é a única batalha, esse é o primeiro ponto também que a gente vai dar para a gente. Que não apenas a luta espiritual, mas a luta contra a carne continua. A luta contra a carne continua. Claro, temos a luta espiritual que é muito importante, amém? Mas a luta contra a carne também é muito importante. Vamos ler no versículo 12 de Josué, capítulo 4. O que a Bíblia fala? No capítulo 12 fala assim: os homens da tribo de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Sabe o interessante dessas duas tribos? Gad, Manassés e Ruben. Então Manassés era só metade, então era 2 tribos e meia. É que ambas são as tribos, né, as 3 são as tribos que na realidade já tinham recebido a sua terra prometida, a leste do Jordão. Então eles atravessavam o Jordão, Deus falou que eles poderiam ficar com aquela terra prometida. Agora, Josué no capítulo 1 vai lá e fala para eles: vocês vão ter que cumprir essas promessas que vocês fizeram com Moisés. Precisam ir comigo para o outro lado, para conquistar a terra dos seus irmãos também. Agora é incrível, porque eles não apenas vão no meio do exército, mas a Bíblia fala que eles estiveram na frente da batalha. Isso para mim é bizarro, porque realmente pensar: nossa, se eu já tenho a minha terra prometida, por que eu vou colocar na frente onde as pessoas mais me amam? Ficaria no fundo, né? Voltar para a minha terra prometida. Quem tem mais vontade de herdar a terra prometida, na real, são eles. É a terra deles, eu já tenho a minha terra. Mas eu fiquei pensando no que isso consegue exemplificar hoje para a gente. Seria realmente o que os missionários fazem. Já tem a terra prometida na terra deles. A gente já tem a igreja lá no Brasil. Minha família já tem realmente a possibilidade de conhecer o reino e se tornarem discípulos. Moça, já tem lá a família, o reino lá, a família dele já está estudando a Bíblia, a irmã do Zé está estudando a Bíblia, o que é incrível, não? Mas agora ainda tem outras pessoas esperando pela terra prometida deles. Que foi prometida para eles também. Não apenas aqui em Maputo também, mas nas outras províncias, nos outros países de fala portuguesa. Agora, Deus deu a nossa terra prometida. Deus já deu Maputo, acredito que a gente já conquistou essa terra, e vamos continuar conquistando ainda cada vez mais e mais. Mas e o resto? Agora, quem que vai na frente? Será que as pessoas que estão lá, que não têm a terra, vão na frente e liderar isso? Ou será que nós que já dominamos essa terra prometida? Eu acredito que Deus permite com que isso aconteça, e eles têm esse coração porque eles entendem o presente que eles receberam de Deus. Eles entendem o quão privilegiados eles são. E por isso eles estão dispostos a realmente colocar a vida deles em risco, porque eles querem que os irmãos e irmãs deles possam usufruir da terra prometida da mesma forma que eles fizeram. Mas quer saber? Eu já recebi a minha. Se eu morrer é louco. Então vocês precisam receber a sua. E sabe o quão incrível é poder chegar num país, batizar alguém e ver essa pessoa: muito obrigado.
porque por sua causa a gente pode ter reino aqui. Eu realmente acredito que eles, depois de conquistar Canaã, a terra prometida, teve o sorriso no rosto dos irmãos e irmãs deles. Não tinha nada que pagar isso. É incrível, Paulo, no final da vida dele, ele olha para todas as igrejas. E o que ele fala? Vocês são a minha coroa e a minha alegria. Não tinha uma outra recompensa para Paulo, senão a salvação dos seus irmãos e irmãs. Ele olhava para cada uma das pessoas que foram salvas e falava: vocês são a minha recompensa. Vocês são a minha coroa e minha alegria. Meu motivo de alegria é poder saber que o meu sacrifício gerou vidas. E realmente, é o coração deles. Atravessaram o rio, pronto para a batalha, à frente dos israelitas. Eles não queriam perder tempo. Se eles deram a vida deles para o próprio terreno, eles dariam ainda mais para o terreno do resto da sua família. Agora nós vamos entrar no capítulo 5 aqui de Josué. E é incrível sobre esse capítulo é que logo quando eles atravessam o Jordão, no capítulo 4, a Bíblia fala que eles estavam prontos para a batalha, mas ainda assim não começam a lutar ainda. Tem algo que eles precisavam fazer antes da luta. A gente vai ler no capítulo 5, a gente vai ler o versículo 2 apenas. Vamos lá, irmão. Então, Josué, capítulo 5, versículo 2. Legal. Diz assim: naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Interessante. Eles acabaram de atravessar. Estão do outro lado do Rio Jordão. E a primeira coisa que Deus vai falar para eles agora, né, depois de pegar as pedras, colocou lá no meio do acampamento, está lá realmente um monumento para todo mundo se lembrar quem Deus é, o que Deus fez, o quanto Deus ama eles. Mas aí Deus olha para eles e fala: pega uma pedra, faz uma faca e circuncide cada um deles. Assim, aparentemente, nenhum dos que foram nascidos durante os 40 anos no deserto foram circuncidados. Agora, isso é incrível. Em Êxodos 4, fala que a prática da circuncisão foi negligenciada entre os judeus naquela época. Então, Deus queria que eles voltassem a ser circuncidados. Mas hoje nós entendemos a importância da circuncisão, não física, mas espiritual, amém? Entendemos que a circuncisão representa cortar nossa ligação com o mundo. Agora imagina isso. Durante 40 anos no deserto, a prática que eles resolveram deixar para trás foi de cortar o mundo da vida deles. Entre todas as tradições que eles poderiam deixar para trás, a que eles decidiram deixar para trás foi de deixar o mundo para trás. E sabe o que é interessante? Não sei se vocês lembram de onde essa ideia de terra prometida começa. Ela começa lá em Gênesis 17. Gênesis 17 fala: quando Deus reafirmou sua aliança com Abraão, prometendo a ele a terra de Canaã, terra prometida, ele avisou ele de qualquer um que não fosse circuncidado estaria violando a aliança e não teria parte na terra prometida. Então qualquer pessoa que não fosse circuncidada não poderia entrar na terra prometida. Isso lá em Êxodo. Agora a gente está aqui em Josué. E o que Deus está falando? Consequentemente, é que Israel não poderia tomar posse da terra prometida, é que eles não cumprissem sua parte da aliança. Tudo que Deus queria era realmente que a gente tenha um acordo. Esse acordo, vamos seguir o acordo. E seria realmente cortar o mundo deles. Agora, o povo que saiu do Egito, eles eram circuncidados, mas fisicamente apenas, infelizmente. Então o coração deles era o mesmo. Agora, o povo de Deus, aqueles que nasceram no deserto, eram diferentes. Eles não eram hipócritas, e quando passam do Rio Jordão, eles são circuncidados. Amém? E o mais interessante é entender que o Rio Jordão, ele simboliza o batismo. Então a circuncidão que eles recebem atravessando o Rio Jordão é a circuncidão de cortar o mundo fora deles. Mas agora o que eles precisam fazer também é realmente cortar agora também de forma física o mundo deles. Realmente mostrar a diferença entre mim e o mundo. Agora, quando o Fernando for batizado também, pela graça de Deus, vai ser incrível, vai estar cortando o mundo espiritualmente da vida dele. Mas agora é o começo da caminhada cristã dele. É nesse exato momento onde ele começa a mostrar realmente para o mundo ainda mais do que antes durante os estudos. É que agora realmente a minha vida é para Deus. É ali que começa, onde tem que ter aquela diferença descomunal entre o Fernando e uma pessoa que não ensina. Onde precisa realmente ter aquela diferença.
onde podemos ver nitidamente que não é mais o mesmo. E aqui que Deus estava pedindo, eles tiveram a circuncisão deles somente espiritual, mas também a parte física, e os atos, as atitudes realmente. Sim. Vamos lá, amor, prega. Vamos continuar lendo aqui no versículo 13 ao 15 do capítulo 5, amém? Amém. Vamos lá, irmão. Aqui, o título dessa parte é a queda de Jericó, que a gente vai ler agora. Mas é incrível, vamos ver o versículo 13, fala assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, nenhuma nem outra. Respondeu ele: venha na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué postou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Essa expressão de um anjo segurando uma espada fora da bainha apareceu na Bíblia apenas 2 outras vezes. Uma delas foi em Números 22, onde Balaão e seu jumento, e a outra em 1 Crônicas 21, onde um anjo do Senhor está pronto para punir Davi, porque ele faz um enriquecimento do povo de Deus sem Deus ser permitido. A figura, a ideia de um anjo segurando uma espada fora da bainha, não era algo para não se prestar atenção. É literalmente uma ameaça, como eu estou pronto para atacar. E eu acredito que nesse momento, Deus queria mostrar para Josué quão importante era a missão dele. Como que, olha, a importância de você estar pronto para essa batalha. Que se vocês não se considerem, se vocês não estiverem realmente santificados para poder tomar a terra prometida, eu vou tomar ela de vocês. Realmente, a missão dele não era apenas conquistar mais uma terra, ou derrotar mais um rei, mas era trazer a realidade, a terra prometida. Fazer a realidade o sonho de mais de milhões de pessoas. Sonhos de pessoas que nem sabem que esse sonho existia. Onde a promessa foi feita há anos e anos atrás para antepassados deles. Então o que o anjo estava fazendo? Está explicando para Josué: eu não estou do seu lado, nem do lado deles. Eu estou do lado do Senhor. O segundo ponto e último ponto é: a luta por almas continua. A luta por almas continua. Por mais que sim, eles lutaram a luta espiritual no começo, lutar a luta contra a própria carne, mas agora eles estão lutando por almas. A luta pela realidade, pelo poder realmente receber posse da terra prometida. E foi prometida para cada um deles. E esse é o nosso chamado também. Da mesma forma, nossa missão não é batizar algumas pessoas apenas. Não é ter mais uma igreja entre milhares de igrejas aqui em Moçambique. Mas a nossa missão é literalmente trazer a realidade, o sonho da terra prometida. Realidade para milhares de homens e mulheres moçambicanos que estão esperando por uma solução para as vidas vazias. Mas pensa nisso realmente. Qual que é a população de Moçambique? 32 milhões de pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. Agora, essa é a nossa terra que Deus nos deu. A Bíblia fala que para Josué também fala que onde ele colocasse o pé dele, Deus daria aquela terra como herança para ele. Mas se eu não fizer nada, se eu continuar ao leste do Jordão, eu nunca vou conquistar essa terra. Logo, todas essas pessoas que estão nessa terra não vão ter a salvação também. Agora, para ser bem sincero com vocês, se eu estivesse no lugar deles, eu continuaria lá no leste do Jordão. Que eu já tenho a minha terra prometida. A gente não está falando de abrir mão do conforto. Ser missionário hoje é muito mais simples. Essa é a verdade. Eu vou abrir mão do meu conforto, do meu salário, a família, amigos, blá blá blá, e eu vou ir lá plantar uma igreja em outro país. Incrível. Mas naquela época, o que eles fizeram foi: quer saber, se tiver que morrer, eu vou morrer pelos meus irmãos. Era muito mais profundo. Eles estavam dispostos a literalmente morrer fisicamente para garantir que seus irmãos e irmãs tivessem a terra prometida. E ainda assim, aparece para eles um anjo com uma espada na mão. Sabe, quando Josué pergunta para o homem que está na sua frente, ele pergunta: você é por nós ou contra nós? A resposta que ele recebe é nenhum nem outro. E a real que eu acredito aqui, que Deus está mostrando, é que Deus ele não está do nosso lado.
ou Ele também não está no lado do nosso inimigo também. Deus ele não está lá do povo moçambicano, Ele não está a favor dos africanos, né? Que amanhã é o dia da África, como que é? É dia da África mesmo? Dia da África, querido. Deus, Ele não está lá de nenhum desses, Ele não está lá dos americanos também, dos brasileiros, dos chineses, Ele não está ao lado de ninguém. Ele tem um lado dele. E se eu quiser, eu posso fazer parte do lado de Deus. Amém. Vamos lá. E isso para mim é muito difícil de entender às vezes. Deus está do lado dele, nós precisamos juntar o lado de Deus. Esses dois tipos de pessoas, tem dois tipos de pessoas, amém? Que a gente consegue achar no mundo. E eu e você somos um ou outro, muitas vezes. O um é pensar que Deus está do seu lado. Isso significa que Deus vai atender, vai viver e batalhar para atender os seus desejos. Essa é a função dele. E é para isso que ele vive, para que os desejos e sonhos do Yuri sejam feitos. Nossa, ilusão. Né? Deus está do meu lado, o que eu fizer vai ser um sucesso. Agora nós temos o outro tipo de pessoa. Pensar que Deus está do lado do seu inimigo. São as pessoas que acreditam que Deus está lutando contra elas. E lutam com autopiedade. São sempre vítimas, nada está bom para elas, tudo está contra elas. Ah, minha vida é muito difícil, é muito desafiadora, eu não tenho um dia de paz. Deus está contra elas. Deixa eu adiantar para você. Se Deus estivesse realmente contra você, você saberia. Você saberia. Eu acredito que o poder de Deus é um pouco maior do que alguém te fechar no trânsito. Um pouco maior do que um amigo, um colega de classe falar mal com você. Deus ele não está contra você, nem do seu lado. Deus ele tem um próprio lado dele. Tem uma frase de A.W. Tozer que ele fala: quando o homem pensa que Deus existe para fazê-lo feliz, ele já não adora Deus, adora a si mesmo. Eu acredito que isso é verdade. Quando a gente chega nesse ponto onde acredita que Deus é apenas bom, a gente está apenas fazendo a vontade de Deus, está apenas vivendo os sonhos de Deus, quando Ele está fazendo eu ficar cada vez mais feliz, mais confortável, mais realmente acreditado por Deus, nesse momento, meu foco não é mais Deus, mas é a mim mesmo. Ei, Deus é bom quando Ele é bom para mim. Deus ele é amor quando eu me sinto amado. Deus ele é um Deus de paz quando eu estou em paz. Agora, onde está o foco de tudo isso? Em mim mesmo. Também quando as coisas dão erradas. Como se eu tivesse... É bizarro. Né? Tem muitas vezes... Essa desculpa, the devil made me do it. Já ouviram essa frase? O diabo fez fazer isso. De verdade. O diabo não tem o mesmo poder que Deus. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você acha que ele tirou o tempo do dia dele para vir aqui e ficar junto com você? Porque o Yuri... Nossa, se eu trabalhar na vida do Yuri agora... Eu sou o centro do universo. Eu sou o ator principal dessa historinha chamada Planeta Terra. Milhões e milhões de anos no planeta Terra e tudo foi feito para que o Yuri vivesse e andasse aqui no planeta Terra. E coisas assim raras dessem certo na vida dele. Né? Não é assim que funciona. Eu não sou o personagem principal dessa história. O diabo não está contra mim. Ele está contra a humanidade. Deus também não está contra mim. Ele está a meu favor, está tentando me ajudar a chegar à salvação. Sim, é verdade. Agora, ele não vai me forçar nisso também. Vamos lá. A realidade é que Deus não força ninguém a ser salvo. Ele nunca vai forçar. Você não vê em nenhum lugar na Bíblia Jesus implorando alguém para se batizar, né? Implorando alguém para seguir ele. A real é que quando eu reclamo que o ensinamento é muito forte, sabe o que ele faz? Ele volta para o seu ensino e fala: vocês também não vão me deixar? Eita! Calma lá, pô. Mas essa é a realidade, eu não preciso implorar, porque não é como se Deus estivesse fazendo um favor para você. Ou como se você estivesse fazendo um favor para Deus. Você vir para o culto, não é um favor que você está fazendo para Deus. Você ser puro, não é um favor que você está fazendo para Deus. Falar a verdade, nossa, Deus está muito... Não é um favor que você está fazendo para Deus. Na verdade, tudo que está acontecendo aqui é eu fazendo o mínimo para poder chegar nos céus. Não um favor para Ele eu aceitar viver com você.
A gente carrega a vida como peso porque a gente mesmo faz a vida ser um peso. A vida deveria ser leve. Jesus fala, uma farda leve. Pode carregar uma farda leve, porque eu quero dar para você uma vida leve, sem preocupações, onde eu vou te dar tudo que você precisa, tudo que você precisa fazer. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Parece difícil essa vida. Ele não colocou nenhuma condição mais. Para te dar tudo que você precisa. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Todo o resto, Ele vai te dar. Mas ainda assim, a gente fica nessa tentação de continuar voltando para as mesmas coisas. Sabe, às vezes não é que o problema é que Deus seja longe de nós. O problema é que queremos um Deus que siga os nossos planos, ao invés de nos submetermos aos dele. Pensar que nós estamos lutando do lado de Deus é diferente. Deus está no comando. Onde eles enviaram, a gente vai lutar. Vamos seguir os seus sonhos, vamos entender os desejos de Deus, não vamos reclamar e ficar autopiedosos, porque sabemos que Deus está lutando para o bem maior, que é para conquistar o mundo inteiro em nossa geração. Sim. E não apenas isso, acredito que nesse momento Deus está tentando nos mostrar da mesma maneira qual é a nossa missão. No final ele fala, tire seus sapatos, porque o lugar que está é santo. Sabe o que eu comecei a pensar? Eu já vi isso em algum lugar. Sabe, no Novo Testamento, Mateus capítulo 10, versículo 14, a Bíblia fala que qualquer lugar onde você chegar, as pessoas não quiserem aceitar a palavra de Deus, é para você tirar os seus sapatos, sacoalhar, tirar as poeiras dele e sair de lá. Jesus dá na direção dos seus discípulos. E realmente, até mesmo fala que o que significava disso, sacudir o pó, tirar a sandália, né, significava que o pecado do povo que eles estavam pregando e até mesmo maldições serão jogadas no nome deles. Agora, quando ele chega em Jericó, Deus fala para Josué, circuncide o povo, significando cortar o mundo do nosso coração. Então Deus está falando para Josué, agora sim você está em Canaã. Mas agora que você chegou em Canaã, é hora de lutar. Está na hora de guerra. E sabe, como discípulos, eu acredito que muitas vezes precisa dessa memória, dessa lembrança. Para que alguém vir nos lembrar. Sabe? Deus vai fazer muitos milagres. Amém? O Fernando se batizar hoje é mais um milagre dentro de muitos outros que Deus vai fazer. Amém. Mas e se a gente parasse aí? Nesse êxtase de atravessar o Rio Jordão? Nesse êxtase de ver realmente o Rio Jordão se abrindo? Se a gente parasse aí de ficar olhando nas paredes de Jericó. Imagina eles atravessando o Rio Jordão e a imagem se abrindo, as muralhas de Jericó bem em frente a eles. Para mim isso é bizarro. E eu provavelmente ficaria preso nesse êxtase de Deus permitiu a gente atravessar, acabou de fazer um milagre, a gente pegou as pedras, Deus fala que ama a gente, é incrível. Mas aparece um anjo com uma espada. Fulano, está na hora de brigar. Josué é esse não é o final. Aqui é apenas o começo. Sabe, você precisa cortar o mundo do seu coração, deixar o mundo para trás, deixar sua vida de pecado para trás, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Eu acredito que a terra que a gente está pisando agora é uma terra santa. É a nossa terra prometida. Mas a gente precisa lidar dessa forma. Deus quer realmente o mesmo de cada um de nós. Ele quer que nós possamos cortar o mundo e deixar a vida de pecado para trás. Deus quer não apenas que façamos isso, mas chamemos outras pessoas a fazer. Outras Raabes para se juntar ao povo de Deus, para serem salvos realmente, e poder ser realmente aquela esperança que o mundo vai poder ter. Agora, a grande pergunta que você precisa fazer é: você está por nós ou contra nós? A Bíblia deixa bem claro que conosco não se junta e espalha. Então, ou você está realmente com o povo de Deus, ou você vai estar contra o povo de Deus. A grande realidade que realmente eu acredito que Josué aprende aqui, depois desses alguns capítulos, é que tudo que ele tem que fazer é estar no lado de Deus. E todos aqueles que escolheram, através dos 40 anos no deserto, permanecer fiéis ao lado de Deus, vão entrar na terra prometida. Eu sempre olhava para Deus e achava como Deus realmente, né, apenas amor e que ele vai ter um pouco de dó do povo de Deus. Né? Mas o pessoal que ficou naqueles 40 anos, depois de reclamarem, ele não teve piedade nenhuma por povo de Deus. Não permitiu nem mesmo Moisés entrar na terra prometida. Moisés, segundo a Bíblia, é o homem mais humilde da terra.
Ele mesmo que escreveu isso. É muito interessante. Porque ele escreve sobre ele. Ele está lá escrevendo. Falaram para Moisés, o homem mais humilde na face da terra. Não tem ninguém tão humilde quanto ele. Quem escreveu? Moisés. Talvez Moisés. Amém, Deus mandando escrever, né? Mas pensa nisso, Moisés, naquele mesmo capítulo, Deus chama Moisés de quê? Amigo. Fala, Moisés é meu amigo. Eu falava com ele face a face. Moisés está para morrer aqui e fala, Deus, eu quero ver a sua glória. Deus mostra a glória dele para Moisés. Deus por si só cuida do enterro de Moisés, leva o corpo dele. Agora pensa nisso. Ainda assim, por conta do pecado dele, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. No final do dia, família, o que Deus realmente quer de mim e de você? Que nós possamos deixar o mundo para trás e seguir adiante para a batalha. O grande desafio dessa pregação, família, é estar no lado de Deus. Amém. Não viver como se Deus estivesse ao seu lado, onde Deus tem que atender todos os desejos, e nem cair nessa autopiedade mentirosa, onde Deus está contra você. Mas realmente entender que eu e você precisamos e vamos estar ao lado de Deus até o fim dos tempos. E para Deus seja a glória. Amém. Amém.